Nós temos a honra de receber aqui pela primeira vez um grande pregoeiro da palavra, o mestre nas Escrituras, pastor Israel Trota, ele que é um dos professores da faculdade Vitória em Cristo, e eu já ouvi várias palavras positivas acerca do senhor, pastor. Muitas pessoas teceram comentários positivos acerca do conhecimento do senhor, da capacidade do senhor, e eu tenho certeza absoluta que seremos alimentados pela palavra através da sua vida. Eu quero pedir que você receba o profeta de Deus com muito carinho, aplaudindo ao Senhor nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10. Esse texto é um texto muito importante no Novo Testamento, mais precisamente no livro de Atos, porque narra, descreve um episódio que foi um divisor de águas na vida de um homem chamado Saulo. Um homem chamado Ananias foi usado por Deus para abençoar a vida de Saulo. A gente conhece pouco sobre Ananias, certamente conhecemos mais sobre Saulo. Paulo, tem gente que pensa que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não, ele continuou com ambos os nomes. Saulo era o seu nome judeu, em homenagem ao rei Saul, porque ele era descendente da tribo de Benjamim, e Paulo era o seu nome romano, o seu nome gentio. Quando ele começa a pregar o evangelho, ele opta por se apresentar como Paulo, já que ele estava entrando em muitos países e regiões que pertenciam ao mundo gentio. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10, quem achou, diga comigo amém. A minha tradução é a NAA, Nova Almeida Atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo, umas coisas caíram dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém. Irmãos, é a segunda vez que eu estou aqui em Pernambuco. No ano passado eu tive a oportunidade de conhecer esse estado, vim a passeio com a minha esposa e com alguns casais de amigos, e a gente conheceu algumas cidades daqui de Pernambuco, e ficamos impressionados com a beleza dessa região. E eu me lembro que quando eu cheguei, uma das coisas que eu ouvia
de todo pernambucano, mais precisamente dos recifenses, era a respeito da mania de grandeza que existe nessa região. A mania de grandeza do recifense e do pernambucano. Uma megalomania pelo melhor, pelo maior, pelo primeiro, pelo principal. Como sábio, eu não ousei questionar aquilo que me falavam. E todas as vezes que eles me falavam a respeito de alguma coisa, que era o maior, o melhor, o principal, eu ouvia e ficava prestando atenção. Dizem que aqui, em Pernambuco, a gente tem a maior avenida em linha reta da América Latina, a Avenida Caxangá. Dizem que aqui a gente tem o maior shopping em altura do teto. E tantas outras coisas que as pessoas dizem. Eu não ouso questionar o pastor. As pessoas dizem muitas coisas a respeito de Pernambuco. E é engraçado que eu comecei a pesquisar na internet a respeito disso. E eu descobri que existe uma cineasta recifense chamada Lúcia Alcântara. E ela fez um documentário sobre essa mania de grandeza dos recifenses. E o nome do documentário é O Maior Documentário do Mundo. A grande verdade é que não é só o povo de Pernambuco ou de Recife, da região aqui, que tem essa obstinação pela grandeza. Isso faz parte da nossa natureza corrompida pelo pecado. Somos inclinados a essa busca pela autopromoção, a essa busca pela elevação do nosso nome, pela elevação da nossa imagem. Nós queremos o destaque, sonhamos com a projeção. Os coaches modernos, eles apregoam nas redes sociais que a gente tem que mirar alto. Mire nas estrelas, e o máximo que você chegar já é lucro. Somos treinados, somos bombardeados com informações que estimulam em nós essa compulsão, essa obstinação pela grandeza. E a Bíblia fala de um personagem que ele desejou ser muito grande, ser maior do que ele era. E esse personagem era um querubim ungido, cheio de formosura. O texto de Ezequiel, capítulo 28, ao descrever isso, pressupõe que ele possuía muitas qualidades que o distinguiam dos demais. Mas ele mirou alto demais. E como resultado, experimentou a maior queda da história dos seres criados por Deus: Satanás. Precisamos ter cuidado com essa mania de grandeza. Quando eu olho esse texto, eu sou profundamente confrontado pela vida e pela espiritualidade de Ananias. Esse texto está nos ensinando que mais importante do que fazer grandes feitos é fazer bem feito para Deus aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para fazer. Olhando para Ananias, eu entendi que eu não quero ser grande, eu quero ser fiel. Fiel no pouco, fiel diante das missões que Deus colocar nas minhas mãos, fiel diante do chamado, fiel diante da vocação, fiel diante da chama que arde no meu coração, que foi plantada e projetada pelo próprio Deus. O meu coração não pode estar na autopromoção, na elevação, em ter o destaque, em ter o meu nome alteado pelas pessoas.
Mas o meu desejo, aquilo que me move, deve ser o propósito de ser fiel ao Senhor. Porque quando eu sou fiel no pouco, eu vou crescendo com o meu Deus. E o crescimento não me corrompe e nem me distancia. Até porque o nosso coração não tem que estar no pouco nem no muito. O nosso coração tem que estar no Deus que nos satisfaz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução mais correta para esse texto bíblico é: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ou não tenho falta da falta, porque Ele me satisfaz. Paulo disse em Filipenses no capítulo 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, eu já estou preparado para lidar com adversidades, para enfrentar momentos de bonança, momentos de abundância e momentos de escassez. Não importa a situação, o importante é quem está comigo, e nele eu posso todas as coisas. O nosso propósito como cristão não deve ser a busca pela grandeza a todo custo, mas a busca pela fidelidade. Pouco importa se a missão que Deus tem colocado diante de nós é grande ou pequena. O importante é que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus. Ananias é um homem que cumpre a missão. Ananias é um homem que cumpre a vontade de Deus. Todos nós sabemos que Ananias não teve a mesma fama de Paulo. Ananias não é tão conhecido como Pedro, como Tiago, como João. Na verdade, Ananias ele foi citado em toda a Bíblia em apenas 2 passagens. Uma das passagens é essa que foi lida. Atos, capítulo 9, versículo 10. A segunda outra passagem que ele é citado está lá em Atos, capítulo 22, versículo 12 ao 16. Quando Paulo está lembrando da experiência que ele teve com Cristo quando ia para Damasco. E lembrando dessa experiência, refazendo essa história, ele cita Ananias. E quando Paulo vai falar de Ananias, ele diz que Ananias era um homem piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos, diante dos judeus. Um judeu que vivia em Damasco, na Síria, mas que era fiel ao Senhor. É assim que nós precisamos ser conhecidos. Nesta noite eu quero pregar sobre como devemos estar à disposição de Deus. Eu quero falar sobre o homem que está à disposição de Deus, a mulher que está à disposição de Deus. E em primeiro lugar, toda pessoa que se coloca à disposição de Deus, ela deve ser conhecida como um discípulo de Jesus. Quando o texto vai falar de Ananias, em Atos no capítulo 9, no versículo 10, você pode acompanhar comigo. O texto diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ele é apresentado como um discípulo. Ele é discípulo. Há uma tradição que diz que Ananias ele estava entre os 70 discípulos que foram enviados por Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 1. Ele fazia parte dos 70. Provavelmente Ananias ele teve contato com Jesus, seguiu o mestre Jesus, depois foi para Damasco e continuou servindo a Cristo, sendo fiel a Cristo. Quando o texto bíblico vai falar de Ananias, o texto bíblico faz questão de dizer que ele era um discípulo de Jesus. E a ideia de discípulo nos tempos bíblicos é completamente diferente da ideia de aluno na atualidade. Porque o aluno na atualidade, ele aprende conhecimentos intelectuais com um professor, com um instrutor, com o seu mestre. O discípulo, ele não recebia apenas informações intelectuais do seu mestre, mas ele aprendia a viver. Ele era moldado pelo seu mestre. Ele recebia informações
que iam impactar a qualidade da sua vida, a forma do seu viver. Então, todo discípulo era alguém que se colocava à disposição para ser moldado pelo seu mestre, seguindo o seu mestre. É por isso que a palavra discípulo, ela vem da mesma etimologia da palavra disciplina. Ambos os termos no grego provém do verbo grego dicere, que significa aprender. Discípulo e disciplina vem do verbo grego dicere, cuja raiz é aprender. Porque para ser discípulo, eu tenho que estar disposto a ser disciplinado pelo meu mestre. Eu tenho que estar disposto a renunciar às minhas vontades, para colocar em prática aquilo que o meu mestre me diz. É por isso que a Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, que Jesus, chamando a multidão, falando aos seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque para ser discípulo de Jesus, eu preciso estar disposto a renunciar o meu eu. Eu preciso estar disposto a mortificar a minha carne. Eu preciso estar disposto a moldar a minha vida segundo a vida de Jesus. Cristo não está à procura da sua simpatia e do seu aplauso. Cristo está à procura da sua rendição e entrega absoluta. E quando você vive essa realidade, você se dispõe a ser moldado por Cristo. Mais dele e menos de mim. Que ele cresça e que eu diminua. Eu me lembro que no ano de 2007, eu estava estudando no seminário em Pindamonhangaba, regime de internato, era aluno do IBAD, estávamos em uma semana teológica, e eu estava muito feliz, porque naquela semana teológica, viriam grandes mestres, grandes doutores, do mundo da teologia no Brasil, e eu queria tirar uma foto com essas pessoas que eram as minhas referências, queria estar ali ao lado deles, aprendendo com eles, e uma das pessoas que estariam ali, era o Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, que já partiu para estar com Cristo. Naquela época ele já tinha mais de 80 anos de idade. E quando ele chegou, eu me lembro que foram ler o currículo acadêmico dele antes de dar-lhe a palavra. E quando começaram a ler o currículo acadêmico dele, eram folhas e mais folhas. Ele fez a graduação em teologia dele em 1954, alguma coisa assim, 64, alguma coisa assim, na Escócia. Fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, publicou diversas obras, teses, um homem profundamente estudioso. E eu me lembro que eu era novo, estava fascinado com o ambiente da teologia. Enquanto estavam lendo o currículo dele, eu olhava para os demais alunos do seminário e todo mundo ficava assim: uau, a gente está lutando aqui para fazer a nossa graduação, para ter a nossa primeira formação acadêmica, e ele já tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a gente fascinado com aquilo, e todo mundo, uau. E eu me lembro que eu olhava para ele, e ele estava desconfortável em ler o seu currículo, ele olhando para o chão, meio desconfortável. E quando deram a palavra para ele, todos nós aplaudimos, e ele pegou o microfone e disse: queridos irmãos, eu gostaria que vocês esquecessem tudo o que foi dito. Permitam-me que eu me apresente. Eu sou o Russell Shedd, discípulo de Jesus. É isso que nós precisamos ser, irmãos. Precisamos colocar o nosso coração aos pés de Jesus. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração, a ponto de estarmos dispostos a renunciar
tudo aquilo que nos afasta de Cristo, o consumismo, o materialismo, a mania de grandeza, a autopromoção, o desejo pela autoexaltação. Precisamos estar aos pés da cruz de Cristo, dizendo: Senhor, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade, que o mundo nos conheça como discípulos de Jesus. Oh, aleluia! Jesus Cristo nos disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que te torna discípulo de Jesus? É a sua firmeza na palavra, é a obediência, é viver segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta. Hebreus capítulo 12 nos diz que a gente deve deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e todo o embaraço, e corramos para o alvo que está estabelecido, que é Jesus, o autor e consumador da fé. A nossa fé não está fundamentada em fábulas humanas, a nossa fé não está fundamentada em histórias humanas, a nossa fé não está fundamentada em ficção, a nossa fé não está fundamentada em ilusão, a nossa fé está fundamentada no Cordeiro de Deus, no Deus encarnado, feito homem, ungido pelo Espírito, que nasceu e viveu entre nós, pregou a sua palavra, fez milagres, fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade da boca do peixe, ele fez nascer moeda para pagar tributo a César, ele multiplicou poucos pães e poucos peixes e alimentou e saciou a fome de multidões. Ele foi crucificado, morreu, mergulhou a sua alma na morte para matar a morte com a sua morte e ferir a morte através da sua ressurreição. E a Bíblia diz que ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou e está vivo. A nossa fé está fundamentada em Jesus. Ele é o nosso mestre. Permita que o mestre possa moldar a sua vida e o seu coração. Eu sei que a gente se acostuma com a religiosidade, irmãos. A gente se acostuma com os cultos de domingo, com os cultos da semana. A gente se acostuma com as atividades religiosas que nós desempenhamos, e elas são importantes, porque são ferramentas para nos aproximar e nos conectar com Deus. Mas se isso daqui for praticado sem sinceridade, tudo isso perde o seu valor e o seu significado. A pergunta que eu te faço nessa noite é: como está o seu coração? Você tem se colocado na prática como um discípulo de Jesus? John Ercos dizia que Deus nos conclama para nós o adorarmos através da nossa obediência. Em vez disso, nós tentamos entretê-lo com a nossa religiosidade. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que para Deus melhor é o obedecer do que o sacrificar. Eu vou contextualizar isso para você entender. Melhor é obedecer do que prestar culto. Porque se o seu culto está fundamentado em desobediência, ele não passa do teto. Ser discípulo é ser moldado por Jesus. Que você possa ser conhecido como um discípulo de Jesus. Ananias, ele é discípulo de Jesus, e por isso ele está à disposição de Deus. E como um homem à disposição de Deus, em segundo lugar, ele é alguém que tem experiências com Deus. Versículo de número 10, a Bíblia diz que o Senhor lhe apareceu em uma visão. Eu sei que a gente vive em um mundo em que cada vez mais e mais nós estamos voltados para as coisas desta terra. A gente está muito vidrado nas coisas desta terra, irmãos. Mas a gente precisa estar preparado para viver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural, ele existe e é real.
Algumas pessoas apregomam o discurso de Eliú, um dos amigos de Jó. Deus é tão grande que Ele não está interessado nos seres humanos. Ele não se conecta com os seres humanos. Ele é tão grande, Ele é tão superior que não há relação. Não é isso que a gente crê. Porque esse mesmo Deus que é transcendente, Ele também é imanente. Esse mesmo Deus que tem o céu como seu trono, Ele habita no nosso coração. O céu é o seu trono, não a sua prisão. Ele habita no nosso coração porque Ele é um Deus condescendente. Ele é um Deus grande, mas que gosta de se relacionar com o pequeno. Ele gosta de se relacionar com homens como Ananias, anônimos, desconhecidos, mas cheios da graça e da presença de Deus. Deus ama os Ananias desta vida, homens e mulheres cheios da graça de Deus. E eu entendo que existe uma relação muito grande entre ser discípulo e viver o sobrenatural de Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos e nós nos submetemos à vontade de Deus, mais preparado nós estamos para viver o sobrenatural de Deus. Ao longo da minha vida eu tenho tido experiências fantásticas com Deus. Eu tenho visto a glória de Deus. Eu tenho visto milagres da parte de Deus. Eu tenho experimentado coisas extraordinárias de Deus. Há 10 dias, há 11 dias eu vivi algo fantástico na minha vida. Eu e minha esposa, depois depois que nós tivemos 5 perdas, e já pensávamos que a gente nem conseguiria mais a maternidade e a paternidade, Deus nos abençoou e a nossa filha nasceu tem 11 dias. Isso é o sobrenatural de Deus. As pessoas diziam, não tem como, não tem jeito, mas a última palavra vem de Deus. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus, porque eu creio num Deus que faz milagres. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que foram desenganadas pelo médico. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo situações humanamente impossíveis de serem solucionadas, mas a última palavra vem de Deus. Ele tem todo o poder em suas mãos e Ele pode todas as coisas. Então creia que o mesmo Deus que falou com Ananias e ele ouviu a voz do Senhor e teve um contato profundo com o sobrenatural de Deus, creia que este Deus pode se manifestar na sua vida e fazer o extraordinário acontecer. E quando eu falo disso, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, eu nunca esqueci, de uma mulher por nome de Maria do Socorro, que tinha tido 3 filhas, e o sonho daquela mulher era ter um filho, e quando ela engravidou, ela perdeu, numa gravidez tubária, uma gravidez com muita complicação. Os médicos disseram para ela que ela nunca mais poderia engravidar. Ela já nem esperava mais engravidar, já tinha desistido desse sonho, até que aos 43 anos de idade ela descobriu que estava grávida e que estava esperando um menino. Os médicos disseram para ela, essa gravidez é uma gravidez de alto risco e você precisa provocar um aborto e arrancar essa criança, porque você corre risco de morte, por causa de 3 motivos. Em primeiro lugar, ela tinha um sangue negativo, e perante a medicina, uma mulher que tem um sangue negativo não possui fertilidade sanguínea. A partir do primeiro filho, ela precisa de um acompanhamento médico especializado, e aquela mulher não tinha tido esse acompanhamento. Teve 3 filhos, o 4º filho ela perdeu, esse seria o 5º filho dela, e ela não tinha tomado injeção, não tinha tido nenhum tipo de acompanhamento especializado. Em segundo lugar, ela veio de uma gravidez complicada, uma gravidez tubária. E em terceiro lugar, ela tinha uma idade muito avançada, quase 43 anos. Os médicos disseram para ela, não tem jeito, essa gravidez é uma gravidez de alto risco. Mas ela ouviu a palavra do Senhor. Ela não era evangélica, mas ao ouvir a palavra do Senhor e ler na Bíblia, as histórias da Bíblia, a história de Ana, ela fez um propósito com Deus, o mesmo propósito de Ana. Se tu me deres esse filho e esse menino nascer com vida e com saúde,
eu vou colocar ele aos teus pés. Vou colocar o nome dele bíblico, e ele vai ser um profeta do Senhor, um pregador da tua palavra. Nem crente aquela mulher ela era, mas ela fez aquela oração, e Deus ouviu aquela oração. O tempo passou, ela continuou acreditando no milagre. 9 meses de gravidez, chegou o dia do parto, aquela criança nasceu de parto normal, saudável. Aquele menino cresceu, aquele menino se desenvolveu, e hoje aquele menino está segurando esse microfone e pregando a palavra de Deus. Nós cremos em um Deus que faz o sobrenatural. Nós cremos em um Deus que se manifesta junto ao seu povo. Nós cremos em um Deus que tem todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 10, no versículo 27, porque para o homem é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Em Mateus, no capítulo 28, Jesus reuniu seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. Então a última palavra vem do Senhor na sua vida. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus. Prepare-se para experimentar milagres da parte de Deus. Só que para experimentar isso eu preciso ser discípulo. Tem gente que quer a bênção, mas não quer a submissão. Tem gente que quer a vitória, mas não quer a renúncia. Tem gente que quer o triunfo, mas não quer a disciplina comum a todo discípulo. Um homem à disposição de Deus, em terceiro lugar, é um homem que é conhecido por Deus. Isso daqui eu acho sensacional. Porque quando Deus vai falar com Ananias, pastor, Deus chama Ananias pelo nome. Ananias! E ele diz: eis-me aqui. A gente sabe que tem gente que não vai ser conhecido nos céus naquele grande dia. Jesus disse em Mateus no capítulo 7, versículo 21 e 22: naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos, profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. Mas o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Tem gente que é conhecido pelos homens, mas desconhecido nos céus. Eu quero ser conhecido por Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero que Deus me chame pelo nome. Israel. Que Deus possa te chamar pelo nome. Bruna, Carla, Felipe, Daniel. Que você possa ter o seu nome conhecido no céu, o seu nome escrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa meta. Essa deve ser a nossa grande paixão. Em quarto lugar, um homem à disposição de Deus. Isso daqui é forte. Um homem à disposição de Deus é alguém que se prontifica antes de saber a missão. Porque quando Deus diz Ananias, o que ele responde, irmãos? Eis-me aqui. O eis-me aqui é: estou à disposição. Ananias não diz: Senhor, diga aí o que o Senhor tem para mim, eu vou ver se eu estou disposto a acatar e a obedecer. Ele se submete. Hoje nós estamos, irmãos,
muito comprometido com os nossos projetos pessoais. A gente está vivendo uma vida muito ensimesmada, e a gente está deixando o resto para Deus, as sobras para Deus. A gente está muito sobrecarregado com as nossas metas, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com os nossos devaneios, e a gente vai deixando o resto e a sobra para Deus. Nós queremos saber o que Deus tem para nós primeiro, para dizermos se nós estamos dispostos a aceitar ou não. Se Deus te chamou, largue tudo e diga: eis-me aqui, Senhor. Porque aquele que te chama vai cuidar de você, e vai te sustentar, e vai te abençoar, e vai abrir portas que estão fechadas, e vai cumprir tudo aquilo que Ele projetou na sua vida. E entenda que nem sempre você vai compreender a missão. Às vezes a missão vai te colocar em crise. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, o negócio está difícil, mas eis-me aqui, Senhor. Ananias, ele entra em crise quando ele ouve a missão. Senhor, para orar por Saulo, eu tenho escutado a fama dele. Ele é um homem cruel, que tem perseguido e prejudicado os santos que estão em Jerusalém, e ele veio para Damasco, e eu estou sabendo o motivo. Ele veio para prender o teu povo, Senhor. Ele veio para subjugar o teu povo, Senhor. E nessa hora ele entra em crise. Nem sempre a missão vai ser fácil. Nem sempre a missão ela vai coadunar com aquilo que você pensa e com aquilo que você projetou para a sua vida. Às vezes a missão vai ser complexa. Às vezes o propósito de Deus vai te levar para caminhos difíceis. Mas você precisa estar disposto a obedecer em todas as situações. Em quinto lugar, o homem à disposição de Deus, entre a incerteza, os temores e a fé, ele fica com a fé e está pronto para obedecer. Quando Deus dá ordem para Ananias, ele apresenta os seus questionamentos, os seus temores. Senhor, esse homem é cruel, esse homem é perigoso. Mas o texto bíblico vai dizer lá no versículo 17: então Ananias foi. Então Ananias foi. Nossos temores não podem nos impedir de viver o que Deus tem para nós. Nossos temores não podem nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Nós insistimos em racionalizar, enquanto Deus nos direciona para o caminho da fé. Chega uma hora que você precisa deixar a racionalização de lado e seguir o caminho da fé. Quando nossas incertezas colidem com o sobrenatural de Deus, precisamos abandonar as nossas incertezas e ficar com o sobrenatural de Deus. Todo homem que recebe uma missão de Deus, ele precisa deixar algo. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você precisa deixar? O que você, como homem, como mulher de Deus, precisa deixar? Abraão deixou sua terra e a sua parentela. Eliseu deixou seus bois. Pedro deixou as redes. Ananias teve que deixar os seus temores. E o que você precisa deixar? Existe um pensamento que diz: alimente a tua fé e os teus medos morrerão de fome. Quando os seus temores insistirem em fazer você tropeçar, em te distanciar do projeto de Deus, você precisa alimentar a tua fé e se apegar na palavra. Porque quando você alimentar a tua fé, os teus temores morrerão de fome e serão derrotados. Não temas. É por isso que na Bíblia, todas as vezes que Deus chamava alguém para uma missão, Deus sempre dizia: não temas, deixe os temores de lado, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. E o homem que abandona os temores para viver o projeto de Deus, ele é um homem disposto a obedecer. Quanto mais nós amamos a Cristo,
mais nós estamos dispostos a obedecê-lo. Matthew Henry chegou a dizer que o amor é a raiz e a obediência é o fruto. Se nós amamos a Cristo e esse amor está dentro do nosso coração, é a raiz, mas ele precisa se manifestar na nossa vida, no fruto. Existem pessoas que dizem que amam a Cristo, mas não obedecem à vontade de Cristo. Há um pensamento que diz que amor sem obediência é um substituto satânico para o plano de Deus. Deus não quer o seu amor desconectado da sua obediência. Amor e obediência lado a lado. Amor e submissão. Amor e renúncia. Amor e entrega. Amor e rendição. Um homem à disposição de Deus, em sexto lugar, ele é um homem que ele não obedece sem crer. Ele obedece porque crê. Ananias, ele não acreditou, mas ele obedeceu. Não é isso não, irmãos. Ele apresentou os seus temores. Senhor, ouvi falar tudo isso de Saulo, homem perigoso, cruel, tem prejudicado os teus santos em Jerusalém. Ele apresenta tudo aquilo. Depois de apresentar tudo aquilo, o Senhor fala com Ananias e diz: Ananias, este é um vaso escolhido para mim. Ele tinha os seus pensamentos, irmãos, mas quando Deus fala, o que ele faz? Ele joga os seus pensamentos por terra e se apropria da palavra de Deus, porque entre o que eu penso e o que Deus diz, eu estou pronto para seguir aquilo que Deus diz. Vocês estão entendendo essa palavra nessa noite? Entre o que você pensa e o que Deus diz, deixe o que você pensa de lado e se apegue ao que Deus falou. Ele se apega naquilo que Deus disse, e ele chega lá no local indicado, e a Bíblia diz que quando ele vai falar com Saulo, ele diz: Saulo, irmão, mas ele não tinha dito há 3 versículos atrás que ele era cruel, que ele era perigoso, que ele era difícil. Ele pensava tudo isso, mas quando Deus disse que ele era vaso, Ananias chega lá e diz: ele é irmão, ele não é perigoso não, ele é vaso, ele é irmão, ele é alguém escolhido, ele é alguém servo, ele faz parte do povo de Deus. Deus falou, se Deus falou, está falado. Saia desse culto nesta noite se apegando da palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Se a palavra foi liberada, está liberada. Se alimente dessa palavra. Ele obedece porque ele crê. E em último lugar, irmãos, um homem à disposição de Deus é um homem disposto a servir as pessoas e a desfrutar das promessas de Deus. Ele se coloca à disposição de Deus. Ele vai lá, chama Saulo de irmão, ora por ele. Deus restaura a visão de Saulo. Ele batiza Saulo. Ele cumpre a sua missão e ele desfruta do cumprimento da promessa de Deus na vida dele, porque Deus disse para ele que através dele a visão de Saulo seria restaurada. Ele recebeu uma palavra profética de Deus. Essa palavra profética tinha sido dada a Saulo e também foi dada a Ananias, confirmação dupla. Ananias, ele só precisava servir. Ele só precisava colocar os seus talentos nas mãos de Deus para servir a Saulo. E então ele viveria o sobrenatural de Deus. Que possamos colocar as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos à disposição de Deus. E quanto mais você se colocar à disposição de Deus, mais você viverá o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé neste instante. Eu quero orar por você nessa noite. Por você que ouviu essa palavra. Pastor,
eu vou sair desse culto diferente, vai. Porque a palavra foi pregada. E essa palavra vai florescer e vai frutificar no seu coração ao longo dessa semana. Você volta para casa diferente, disposto a deixar os teus temores de lado, para viver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Prepare-se para ser discípulo. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus, para ter experiências com Deus. Almeje ser conhecido por Deus, não pelas pessoas, mas por Deus. E aqui eu digo que o mundo te valoriza pelos títulos que você tem. O mundo te valoriza pelas conquistas que você tem. O mundo de hoje te valoriza pela sua capacidade de influenciar, pelos seguidores que você tem nas redes sociais, pela sua titulação, pelos teus projetos, pelas tuas conquistas. Deus te valoriza pela sua capacidade de rendição, pela sua capacidade de se prostrar diante dEle, pela sua capacidade de se submeter à vontade dEle e cumprir aquilo que Ele determinou você fazer. Eu quero orar por você nessa noite, para que você possa ser um discípulo como Ananias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos e queremos Te louvar, ó Deus, por esta palavra que foi pregada, porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Que possamos ser como Ananias, Senhor. Queremos estar dispostos a obedecer a Tua palavra, a viver o verdadeiro Evangelho, Senhor. Não queremos perder tempo na Tua casa, mas queremos Te servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e cumprir com fidelidade tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, por mais simples que seja, por mais pequeno que pareça. Nós estamos dispostos, Senhor, a renunciar o nosso eu, a tomar a cruz e a seguir a Jesus de todo o nosso coração. Nós queremos fazer com que o nosso cristianismo possa valer a pena, Senhor. Queremos, Senhor, viver o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que Ananias viveu, Senhor, e cumprir a Tua vontade. Nos ajude, nos capacite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.